Próxima notícia, presidente do BC na CAI, ou seja, presidente do Banco Central, foi lá no Senado, né, na Comissão de Assuntos Econômicos. Vamos dar uma lida nesse aqui. Campos Neto diz no Senado que combate a inflação é instrumento social e defende nível de juros. Eu quero ler bastante essa notícia aqui. Bom, o combate... Tá aqui o Campos Neto, né? Para quem não sabe, é esse cara aqui. Vamos lá. O combate à inflação é o maior instrumento social que existe hoje, afirmou nesta terça-feira o presidente do BC, Roberto Campos Neto, após defender que o atual nível de juros no país é compatível com o problema inflacionário corrente. Em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, o famoso CAI, do Senado, Campos Neto disse que a autarquia faz trabalho técnico com quadro altamente capacitado e busca cumprir seu mandato com o menor custo possível para a sociedade. Abre aspas para ele, o Banco Central tem horizonte de atuação técnico que difere por muitas vezes do ciclo político, mas que maximiza o resultado para a sociedade no longo prazo. Ele ressaltou que a autarquia observa a inflação corrente, o hiato do produto e as expectativas de inflação para definir a taxa básica de jurinhos. O convite para comparecimento do presidente no Senado para dar explicações sobre o patamar da taxa de juros que está inalterado, né, a 13,75 desde setembro, foi aprovado em março em meio a ataques do governo à condução da política monetária. Trocamos o presidente, mas não trocamos o presidente do Banco Central. Isso talvez é uma coisa que está segurando o Brasil ainda aí. Nos últimos meses, o presidente Lula fez uma série de críticas ao Banco Central sob o argumento de que o elevado nível de juros no país contrai excessivamente a atividade econômica e pode resultar em uma crise de crédito. Ele também questionou o sistema de metas para a inflação. Segundo Campos Neto, as expectativas dos agentes para a inflação são muito importantes e é preciso ter certeza de que elas estão ancoradas. Ele ressaltou que as expectativas estão piorando há 14 semanas. Eita, não sabia disso aqui não. Campos Neto acrescentou que a situação fiscal do país influencia a atuação do Banco Central a impactar o canal das expectativas. E aí, tem mais uma aqui, tem várias falas dele, mas aqui vou falar mais uma que eu achei interessante. Não é verdade que a taxa Selic teria efeito imediato no crédito, diz o presidente do Banco Central. Vamos lá de novo. Deixa eu ver se está o mesmo começo aqui, mas vamos lá. Não, já está direto. O presidente do Banco Central, Campos Neto, disse nessa terça-feira que não é verdade que uma queda na taxa Selic teria efeito imediato no volume de crédito no país. Segundo ele, se o movimento não for feito com credibilidade, o efeito pode ser o contrário. Apenas 2,2% do crédito roda com Selic. Eu determino juros de um dia e a economia não gira no juro curto. Se eu não tiver credibilidade, os demais juros vão subir. Não necessariamente reduzir o juro curto abaixa o juro longo. Por isso, preciso fazer o movimento no timing correto para que a queda se propague na curva, né? Afirmou em audiência na comissão, como eu acabei de dizer. O presidente também repetiu nessa terça que o aumento do crédito direcionado reduz a potência da política monetária. Segundo ele, isso ajuda a explicar o motivo do Banco Central precisar aumentar mais os juros do que outros países com inflação semelhante. Não entendi o que ele quis dizer aqui. Deixa eu ler de novo. Reduz a potência da política monetária. O crédito direcionado. Entendi. O crédito que não está ligado a isso. O Brasil tem um volume de crédito direcionado de 40%. Nenhum outro país do mundo tem isso. O que é crédito direcionado? É crédito com concessão. Por exemplo, eu ir lá pegar dinheiro emprestado, geralmente eu tenho que dar um motivo, tá? Para falar, para que eu quero esse crédito? Porque aqui no Brasil, cada crédito tem uma taxa, tem uma condição. Então, você tem o Pronamp, por exemplo, que é um crédito para empresas. Você tem o crédito pessoal, que é o crédito para pessoa física. Você tem o crédito imobiliário, que é para você comprar casa, que é crédito de construção, que é para construir. Tem o crédito, por exemplo, de um BNDES da vida, que é para construir empresas, para fazer aportes em empresas. Então, é o crédito direcionado. 40% do crédito emitido no Brasil é direcionado. Nenhum outro país no mundo tem isso. Aí volta para ele ali. Quando eu tenho muita meia entrada, o preço da entrada inteira aumenta. Cara, isso aqui é a frase do ano. Quando tem muita meia entrada, o preço da entrada inteira aumenta. Ou seja, é o famoso Black Fraud. Como funciona Black Fraud? Um mês antes, os caras aumentam o preço do produto para depois cortar pela metade e o cara ter a sensação de que o preço caiu. Aqui é a mesma coisa. Quando você não pode baixar o preço, não tem milagre. Não tem milagre. A meia entrada obriga o cara a pagar. Um governo vai lá, faz uma canetada, fala que eu tenho que vender o meu produto pela metade do preço que eu vendo. Né, para uma classe, para uma parte da população. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar a inteira e vou vender tudo na meia.
Eu lembro quando eu mudei pra minha cidade aqui, que tinha um cinema da cidade, coisa clássica, aquele cineminha na praça da cidade. E lá todo mundo pagava meia. O que o cara fez? O cara colocou a entrada inteira pelo dobro do preço e todo comprou meia de todo mundo. Ou seja, sempre tem uma sacanagem, né? Na verdade não funciona esse tipo de coisa, canetada. Mas enfim. Em país emergente, a média de crédito direcionado é de 3 ou 4%. O crédito direcionado funciona como um tubo entupido para a política monetária. Ele alegou também que a taxa real de juros do Brasil é semelhante a outros países. E é verdade que a taxa real do Brasil é a mais alta que outros países, mas não é verdade que seja mais alta só agora. Ela está inclusive abaixo da média desse diferencial do ano passado. Rebateu. É claro que o BC gosta de trabalhar com juros mais baixos e de forma sustentável. Olha, muito interessante o Campos Neto, porque as respostas dele são técnicas, simplesmente. Não é quando o Lula vai lá e fala assim, se o juro tá alto, tá ok não, quem fala tá ok é o ex-presida. Esse juro tá alto aí e tal. Cara, criticar os juros, assim como o Bolsonaro criticava a Petrobras, ele pode, mas não vai fazer diferença nenhuma e ele não tem nem um pouco de noção para criticar, né? Então, o Lula também não tem, infelizmente não tem, né? Seria bom se ele tivesse um presidente, ou talvez, não sei, presidente que fosse um pouco mais, tivesse mais noção econômica das coisas, né? Porque o que acontece? Ao que ele acabou de falar, não adianta só baixar a Selic, o impacto, ele vai ser em efeito dominó, mas um dominózinho que vai dar resultado lá na frente. Faz sentido. Né? É claro que eu concordo que a gente vai ter que entrar agora já, tem que começar em breve, uma política de baixar, sair do Rockish e entrar no Dovish, né? No mercado Dovish, para a gente poder ter um aumento de consumo. Mas o Brasil, sinceramente, o que eu vejo no dia a dia é que ainda está um consumo exacerbado e os preços não estão assim tão legais. Então é muito provável que o Banco Central mantenha os juros. Eu falei isso a última vez, eu estava chutando para junho, mas agora depois das falas dele e depois de ler algumas coisas aí, é muito provável que vai lá para setembro, outubro, que ele comece a baixar algum pontinho aí, alguns pontos base na taxa de juros básica. Ou seja, enquanto a taxa estiver alta, bolsa de valores não sobe, fundos imobiliários não sobem. Então, o que a gente entende agora? Vamos falar para você que está vendo esse vídeo com questão de investidor. Enquanto a taxa estiver alta, bolsa de valores e fundos imobiliários, que são o core, né, da renda variável, tendem a não subir muito. Tá? Por quê? Crédito cortado, rentismo, muita gente migrando seus investimentos para o mercado de renda fixa, porque está pagando bem ainda e com a inflação baixa. Se você tem um juro real, que é o juro menos inflação, muito bom, cara, vai para a renda fixa, que é isso aí, tá? Então tá dado o recado aí do Campos Neto e faz muito sentido o que ele falou. Beleza? Vamos para a próxima notícia.